Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal da Boutique das Rendas. Se você não me conhece, eu sou a Aline Almeida, da Multiplica Atelier, e fui convidada para trazer uma aula muito especial aqui para vocês. Preparei essa necessaire kit higiene. Olha que linda! Vamos aprender todos os detalhes para deixar ela muito charmosa. Ela é espaçosa, tem aqui a abertura para colocar os lencinhos umedecidos, um bolsinho com zíper para acomodar tudo com cuidado e também aqui, olha, muito espaço para as fraldinhas do bebê. Vamos lá aprender essa peça? Só não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder todas as novidades que estão vindo por aí. E não esquece, clica também no joinha. Vamos lá? Para fazer essa necessaire kit higiene, vocês vão encontrar aqui abaixo na descrição desse vídeo um link para você baixar o molde. Tem um molde completinho para vocês em tamanho real. Você vai imprimir, montar as partes seguindo as instruções que está detalhado lá no molde para confeccionar essa peça junto comigo. Tem todos os materiais em cada parte. E eu aconselho que você faça como eu fiz aqui. Recorte e já separe cada material com cada parte do molde, que fica bem mais fácil a construção da peça dessa forma. Vamos começar pela aba da frente que fecha o lencinho umedecido. Você vai ter o molde para cortar e eu recomendo que você primeiro posicione o seu tecido um pouco maior que o molde sobre a manta R2. Faça lá o seu quilting ou matelassé, aqui eu fiz um matelassé, e você depois vai posicionar o molde por cima e recortar. E o tecido de forro, para facilitar, ao invés de cortar exatamente no tamanho do molde, eu só posicionei o meu recorte e cortei um pouco maior o tecido. E agora eu vou posicionar, olha, avesso com avesso do meu tecido. Eu estou usando um tricoline 100% algodão e eu estruturei com uma manta R2. E vou fazer uma costurinha aqui, ó, bem na bordinha de segurança, para já deixar com o acabamento aqui no avesso, porque nós vamos finalizar com o viés. A sua aba vai ficar dessa forma, olha, com o forro já no avesso. E eu quero acrescentar um detalhe a mais para agregar valor nessa peça. E eu vou utilizar a cianinha. Como a cianinha que eu tenho aqui, ela é mais fininha e eu quero que ela apareça bem, eu quero costurar ela primeiro aqui, mas para não correr o risco de costurar ela muito na bordinha e acabar escondendo ela com o meu viés, eu fiz uma marcação com a régua. Então peguei a minha régua, posicionei meio centímetro da borda e fiz um risco com a canetinha termossensível, que depois eu consigo apagar com o calor. Fiz isso nessa lateral, aqui em cima e nessa lateral. E aqui, olha, nas curvinhas eu fui acompanhando com a mesma margem para eu conseguir ter um guia, uma linha guia para eu costurar essa minha cianinha. Então eu vou costurar ela para dentro dessa guia, porque depois eu vou fazer o acabamento com o viés e ele vai pegar só uma pontinha e a minha cianinha vai ficar bem aparente, bem em destaque, mesmo sendo fininha. Então, com bastante capricho, eu vou pegar a minha cianinha, vou posicionar ela aqui, olha, alinhado com essa marcação que eu fiz aqui, com meio centímetro, e vou costurar fazendo a volta até chegar nessa outra margem. Essa parte de baixo nós vamos embutir na nossa peça, então não tem necessidade de fazer acabamento aqui embaixo. A costurinha vai ser bem na pontinha, para que ela fique bem em destaque na nossa peça. Olha que legal! E agora nós vamos fazer o acabamento com o viés. Eu vou usar um viés de 25 milímetros, o viés xadrez que você encontra na Boutique das Rendas. Vou posicionar primeiro aqui pelo avesso, vou colocar margem, com ele dobradinho assim, tá? Deixa a bordinha dobrada e nós vamos fazer a costura com margem de meio centímetro.
Você vai tomar bastante cuidado para ficar bem na bordinha aqui, olha, nas curvas. E agora nós vamos jogar tudo para o lado direito. Estica bem ele para o lado direito. E nós vamos trazer ele bem em cima aqui, olha, dessa primeira costura que foi feita. Então, bem na bordinha, encostando nessa costura que nós fizemos para prender a cianinha. Então, bem aqui em cima. E vamos costurar, fazendo essa costura aqui bem na bordinha. Finalizado, olha que lindo que fica esse acabamento, dando destaque aqui na cianinha, mesmo que era uma cianinha fininha, e ficou bem lindo acabado com o viés. Olha o avesso também, a costura ela ficou um pouquinho para dentro de onde nós iniciamos, porque eu puxei bem o viés para ele cobrir bem a beiradinha aqui da cianinha. Mas olha, ela ficou contínua, acompanhando a mesma margem e ficou lindo por dentro também. Vamos reservar essa abinha por enquanto. Vamos fazer agora o bolsinho onde vai ser armazenado os lencinhos umedecidos. Você vai ter o molde em duas partes para você montar e tem também a marcação da abertura para a saída do lencinho. Então você vai cortar o seu tecido principal da mesma forma. Corte sempre maior, posicione sobre a manta R2, faça o seu quilting e depois você vai pegar o seu molde e recortar no tamanho do molde. Em seguida, aqui no avesso do meu tecido principal, eu posicionei o meu molde e risquei aqui essa abertura com uma canetinha termossensível, que depois eu consigo apagar com o calor. Peguei uma medida de forro, da mesma forma que eu fiz com a aba, posicionei o meu recorte por cima e cortei o meu tecido um pouco maior. Você vai ver que trabalhando assim fica bem mais fácil. Vou alinhar ele bem direitinho aqui e vou fazer uma costurinha bem em cima dessa marcação. Em seguida, você vai remover o interior dessa parte que você costurou, deixando aqui, olha, aproximadamente meio centímetro. E aqui nos cantinhos, você vai fazer picotes aqui nas curvas, ó, bastante picotes, chegando bem pertinho da costura, mas sem cortar a costura. E vamos pegar agora esse forro e jogar aqui pra dentro dessa abertura. Estica bem ele pra fora. E você pode ir ao ferro e passar para ele ficar bem assentadinho assim, essa abertura. Depois que tiver certinho, a gente vai à máquina fazer um pesponto aqui em volta. E já pode fazer aqui também em toda a volta para recortar esse excesso do forro. Depois que eu recortei todo o excesso do forro, eu posicionei aqui outra cianinha da mesma forma que eu fiz lá na aba. Marquei, só que dessa vez 1 centímetro abaixo, porque nós vamos fazer um acabamento aqui no zíper que você vai gostar bastante. Nós vamos iniciar pelo avesso. Eu vou pegar a minha medida de zíper, vou posicionar ela aqui no avesso da minha peça, avesso com avesso. Então, estou olhando para o lado direito do meu zíper. Vou alinhar ele aqui margem com margem. Vou pegar aqui uma medida de viés e vou posicionar com o lado direito, então o lado que não tem as dobrinhas, olha, as dobrinhas estão aqui desse lado. Eu vou deixar o lado direito para baixo. Vou alinhar aqui também margem com margem e vou costurar essas camadas com meio centímetro. Depois que eu costurar, eu vou virar aqui para o lado direito, vou jogar o meu zíper assim, ó, pra cima. Aqui no avesso, olha, ele vai ficar todo embutido. E eu vou pegar esse viés, dobro aqui em cima primeiro dessa costura que eu acabei de fazer e depois eu vou dobrar de novo pra baixo. E olha, eu vou ficar com essa cianinha fazendo um detalhe aqui muito especial na minha peça. Por isso que dessa vez eu costurei ela com 1 centímetro para baixo. Então, eu vou dobrar aqui e dobro novamente
vou fazer uma costurinha aqui bem na bordinha, prendendo tudo no lugar. Agora eu vou pegar outra medida de viés e aqui pelo avesso eu vou fazer uma costura direito com direito aqui, na verdade direito com o avesso do meu zíper. Vou fazer uma costura com margem de meio centímetro para fazer o acabamento aqui nessa parte de cima do meu zíper. Depois eu só trouxe o viés para o lado direito e rebati aqui um pesponto bem na bordinha, igual nós fizemos na nossa abinha. Já podemos posicionar aqui a aba com os botões. Eu vou pegar a minha aba, vou encontrar o centro aqui desse meu bolsinho, então dobrei ao meio, fiz um piquezinho e encontrei aqui o centro. Vou fazer o mesmo com a minha aba, para eu conseguir alinhar ela aqui, deixar ela bem certinha aqui na posição e depois a gente faz uma costurinha aqui, prendendo ela aqui no lugar. Eu vou prender aqui com o prendedor por enquanto e vamos encontrar aqui a posição dos botões. Eu quero colocar 2 botões aqui na lateral, o meu botão vai ficar aparecendo o rebite, porque ele é um botão com rebite, com acabamento, ele vai ficar aparecendo aqui, ó, nessa lateral. Então ele vai ficar bem aqui na margem do meu viés. Eu vou pegar primeiro uma caneta termossensível, que eu consigo apagar com o calor. Vou fazer aqui, olha, um pontinho, uma marcação da posição que eu quero, visualizando se ele está pegando aqui a área de tecido, aqui uma boa área, que eu consiga acomodar com segurança a parte do botão que vai ficar exposta aqui. Então eu vi aqui que ficou numa boa posição. Vou pegar a minha aba, dobrar ela ao meio, bem alinhadinha. E com um agulhão, eu vou furar um lado, já furando o outro. Assim eu já furo os 2 lados exatamente na mesma posição. Ó, fiz o buraquinho nos 2 lados. Nessa parte aqui na aba vai ficar a parte macho do botão, que é essa parte mais achatadinha, que tem o pininho. Ela vai ficar aqui por dentro. Já ficou posicionado aqui no lugar, ó, e é só pressionar agora no meu balancinho. A matriz desse botão tem 3 peças. Uma parte é a que fica embaixo, que é para o acabamento, e tem uma parte para cada lado do botão, para a fêmea e para o macho. Agora eu quero aplicar o macho, então eu vou aplicar aqui a parte da matriz que é para o macho, que tem o buraquinho, que se encaixa aqui perfeitamente nesse pininho do botão. Vou enroscar aqui no meu balancinho. O meu balancinho já está regulado. Vou posicionar aqui e pressionar o meu botão. Com essa parte do botão já posicionada aqui no lugar, eu vou alinhar novamente aqui, ó, centro com centro. Vou prender aqui. E aqui, ó, eu posso apertar bem. Ele vai vincar aqui no meu tecido. Eu vou marcar com a canetinha. E vou fazer o mesmo. Vou furar com o meu agulhão e encaixar as outras 2 partes do botão, pressionar no meu balancinho, só substituindo a parte de cima da matriz pela matriz agora da parte fêmea do botão. Já ficou pronto então o nosso bolsinho para o lencinho umedecido, já fiz a costurinha aqui embaixo de segurança e já passei também aqui o meu cursor. E agora nós vamos posicionar essa parte no espelho da frente da nossa necessaire. Também no arquivo PDF você vai ter o molde da necessaire. É para você montar em 2 partes e vai recortar
2 vezes no tecido principal, estruturado numa manta R2, já fiz aqui o meu quilting, e 2 vezes também no tecido para o forro. E reparem que aqui no molde ele tem marcado a posição do zíper. Então se atente a essa posição porque o tamanho das caixinhas de leite são diferentes, justamente por causa do acréscimo do zíper que vai ter aqui. E para não se perder aqui, depois que cortar o tecido, eu cortei e fiz uma flechinha, ó, para eu lembrar que esse lado é o lado que vai estar o meu zíper depois, ó. Eu fiz a flechinha aqui, porque tá bem em cima da estampa, fiz aqui também, ó, tá bom? Pra gente ter segurança e não posicionar o zíper e o bolsinho na posição errada. Vou pegar então um dos lados da nossa nécessaire e vou fazer uma marcação com a minha régua 1 centímetro abaixo da caixinha de leite, a caixinha de leite que fica aqui pro lado do zíper, tá? Fiz uma marcação aqui com uma canetinha termossensível e é nessa posição que eu vou alinhar o bolsinho de lenço umedecido que nós acabamos de preparar. Vou alinhar aqui bem certinho nessa linha que eu marquei. Ele tem o mesmo tamanho aqui desse espelho. Nós só vamos alinhar aqui então e primeiro costurar aqui, prendendo ele aqui no lugar. Já prendi então o meu bolsinho aqui no lugar e já aproveitei, costurei aqui em toda a volta e refilei as caixinhas de leite para ficar novamente aqui no formato do meu molde. Agora já vou aplicar o meu zíper. Vou posicionar direito com direito aqui nessa parte de cima. Vou pegar o meu molde, ó, a setinha do lado do zíper, direito para baixo. Vou alinhar aqui as 3 camadas e vou costurar com margem de meio centímetro. Depois joga o forro para trás, ó, e faz o pesponto, como eu fiz aqui, para ficar com o acabamento. Vou pegar o outro lado e vou repetir o mesmo procedimento. Vou colocar o meu zíper direito com direito, vou alinhar aqui bem certinho os moldes, margem com margem, posicionar o meu forro aqui com o direito para baixo. Vou fazer a costura com margem de meio centímetro e fazer o pesponto. Vai ficar assim a nossa peça e eu já passei aqui o meu cursor e tomei o cuidado de deixar os dois apontando para o mesmo lado. Vou pegar agora um retalho de tecido, peguei aqui uma medida de 9 centímetros por 14 e dobrei assim, olha, laterais para o centro e depois dobrei de novo, passei o ferro. Vou fazer uma costurinha aqui nas 2 bordinhas, que eles vão ser aqueles pegadores. Já coloquei aqui as minhas arriatas, agora nós vamos trazer tecido principal com tecido principal, forro com forro. Nós vamos costurar essas partes aqui de baixo e as laterais, tanto do tecido principal quanto do forro. Só que aqui embaixo eu vou deixar um espaço para poder desvirar a minha peça depois. Então eu vou costurar aqui aproximadamente uns 3 dedos e fechar aqui as outras laterais e depois aqui também só 3 dedos. Costurado então as laterais, a gente já pode começar a fechar as caixinhas de leite. Aqui no zíper, ó, você vai puxar esses cantinhos e você vai ver que ele vai alinhar direitinho aqui, ó, o centro do zíper com o centro da costura aqui que nós acabamos de fazer. E você vai fazer o mesmo com o forro, ó. Puxa também os cantinhos para fora e alinha ele aqui. Você vai ficar com o forro já aqui posicionado e vai costurar de uma só vez, tanto o forro quanto aqui o tecido principal, e o forro assim vai ficar embutido. Nós vamos costurar aqui. Repetir aqui do outro lado do zíper e vamos fechar também as caixinhas de leite da mesma forma, ó, puxa, alinha certinho e vamos costurar, tudo com margem de meio centímetro.
E agora, aqui pela abertura que nós deixamos, nós vamos abrir aqui o zíper do lado de dentro e empurrar toda a peça aqui para essa abertura. Olha que linda que já ficou a nossa peça prontinha. Fui ao ferro, assentei tudo, ó, deixei tudo bem bonitinho, passadinho. E eu vou ensinar agora para vocês fazer esse acabamentinho aqui, ó, usando o mesmo tecido, personalizando o seu cursor. Eu pus aqui um cursor que é um cursor passa-fita, que tem essa passagem aqui para fazer um acabamento. E eu vou sugerir para vocês esse acabamento. Claro que você pode fazer o acabamento da sua preferência. Cortei aqui uma tira de tecido com 3 centímetros por 30. Com 3 centímetros por 30, ele ficou assim, olha, desse tamanho, bem compridinho. Se você quiser menor, pode diminuir aqui nesse comprimento, tá? Vou dobrar aqui primeiro uma pontinha para baixo. Dobro lateral para o centro e dobro de novo. E vou costurar fazendo essa mesma dobra em toda a extensão da minha tira. Quando chegar aqui na ponta, eu vou novamente dobrar uma pontinha para dentro, para fazer o mesmo acabamento que eu fiz aqui no início. Faz o retrocesso no início e no final. Agora dobra a sua tirinha assim ao meio e nós vamos passar ela dobrada aqui, ó, nessa passagem do cursor. Passo aqui. Fica uma argolinha aqui, que eu vou puxar essas duas pontas. Acerto aqui bem bonitinho. E olha só que charme que fica. Os puxadores também personalizados. E já temos a nossa necessaire kit higiene do bebê prontinha, que você pode personalizar com os tecidos da sua preferência. E é essa aula que eu preparei com muito carinho para vocês. Espero que vocês gostem, que traga muitos frutos. Não se esqueça de deixar um joinha. Se você ainda não se inscreveu, corre se inscrever aqui no canal da Boutique das Rendas e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. Que Deus abençoe e até as próximas aulas!